Olá a todos, meu nome é Renan Vasconcelos e nós estamos na aula de análise de mapa de desmatamento e nessa segunda parte da aula a gente vai aprender uma forma de exemplo de análise de mapas, certo? Mapas relacionados a meio ambiente. Claro que existem outras formas de você analisar um mapa, mas esse aqui é um exemplo para você começar a criar a sua própria forma de analisar dados que tenham em uma figura que se assemelhe a um mapa ou então ao mapa mesmo de fato. Bom, então quando a gente está analisando alguma informação, reparem que eu estou falando informação primeiro, tá? Sobre meio ambiente, eu já adianto que a gente tenta, pelo menos uma das formas de que a gente pode analisar informações que têm relação com o meio ambiente, a gente pode analisar a inter-relação ou então os impactos negativos ou positivos gerados dessa informação que a gente está analisando com esses 6 pontos aqui, tá? Então, nesse caso da aula de hoje, a gente está analisando um mapa, tá? Então a gente vai verificar se as informações desse mapa têm relação com esses elementos aqui que eu vou citar. Mas, por exemplo, se a gente estivesse analisando um impacto ambiental negativo feito por uma indústria, por exemplo, o lançamento de esgoto, a gente iria analisar, será que o lançamento de esgoto dessa empresa está afetando algum desses elementos? Aí a gente teria que ter conhecimento de onde o lançamento de esgoto está sendo lançado, quais as características desse esgoto, tá? Qual é a carga poluente desse esgoto, qual é a vazão também que está sendo lançada. E aí com todas essas informações a gente iria fazer a inter-relação. Será que as características desse esgoto afetariam o solo, afetariam a água, afetariam o ar, a fauna, a flora e o homem? Tá, beleza. Então vamos a realmente trazendo para a aula de hoje, que é do mapa. Tá? Então a gente vai fazer aquele esquema que eu apresentei na primeira parte, procurar principalmente a legenda e verificar as informações da legenda. A principal informação que a legenda quer nos dar, que nos exemplos que eu estou passando na aula de hoje é o desmatamento. Então a gente vai comparar o desmatamento se ele está afetando esses elementos, se ele está afetando o solo daquela área, a água daquela área, o ar, a fauna, a flora e o próprio homem, tá? Lembrando que a fauna são os animais e a flora é a vegetação. Bom, a gente vai começar a analisar a segunda figura que eu apresentei na primeira parte, tá? Porque ela tem menos informação daqui na legenda. E como ela tem menos informações aqui na legenda, acaba ficando mais fácil para a gente fazer as inter-relações, tá? Então, como eu já apresentei na primeira parte, nós temos informações aqui de floresta, áreas não florestais, desmatamento e o limite em si. Então, dessas 4 informações da legenda, primeiro, vamos descartar o contorno, tá? Que ele só está dizendo o que significa essa área aqui inteira, que é da Amazônia. Então, beleza. Vamos focar nas outras 3 de cima. Então, das 3 de cima, a principal informação é o desmatamento. Então, beleza. Primeiro, identificamos aonde que tem o desmatamento. Procuramos os locais aonde eles estão. Então, vamos começar a analisar. Primeira informação que a gente tem é que esse desmatamento ele ainda está na borda aqui da Amazônia, tá? Ele não se encontra muito pelo centro. Isso já é uma informação. Quer dizer que o centro está bem conservado. A gente pode confirmar isso analisando também juntamente a legenda da floresta. A coloração verde mostra que ainda temos muita floresta aqui na Amazônia. Isso é uma informação positiva, certo? Mas o desmatamento também tem uma área considerável. Bom, vamos agora analisar o desmatamento com esses 6 tópicos aqui, tá? Solo, água, ar, fauna, flora e homem. Então, beleza. Primeiro, vamos analisar o desmatamento em relação ao solo, tá?
E aí, é claro que precisa de um conhecimento prévio para saber a relação entre desmatamento e solo. Vocês vão aprender ao longo de outras disciplinas, mas eu já adianto que o desmatamento ele deixa os solos mais frágeis, ele deixa o solo mais propensos à erosão, porque a chuva que antes caía em cima das folhas da vegetação, como nós não temos mais floresta, também não temos mais folhas, já que as árvores foram retiradas, e a chuva cai diretamente no solo agora. Como essa chuva cai diretamente no solo, essa chuva acaba levando o solo mais facilmente, acaba erodindo o solo mais facilmente. Então, a primeira relação é essa. Essas áreas com a cor mais rosada, magenta, elas estão mais suscetíveis à erosão, certo? E as áreas com a coloração verde, que são as áreas em que nós ainda temos floresta, nós temos o solo menos suscetível à erosão. Fazendo a relação agora do desmatamento com a água, o elemento água, o segundo elemento, como nós temos solos mais suscetíveis à erosão, essa erosão da chuva levando o solo até o rio, toda essa terra que é carregada pela água da chuva até o rio, ela pode fazer o rio assorear, que a gente chama, que é quando o rio ele vai, entre aspas, ficando com muita terra no fundo dele, essa terra vai subindo, e esse rio acaba secando, tá? Ele seca de baixo para cima, com o tanto de terra que vai crescendo no fundo dele. Tá? Então, essas áreas que têm desmatamento, elas são mais suscetíveis também a assoreamento. Claro que nós precisaríamos analisar não só o desmatamento, mas também se tem desmatamento próximo de rio. Então, os rios que possam existir próximo dessas áreas desmatadas têm esse risco aumentado. Vai acontecer? Não é garantia, certo? Já que é um processo dinâmico, mas tem a probabilidade aumentada. Se a gente olhar para o terceiro elemento, que é o ar, a gente volta aqui para a imagem, e a relação entre desmatamento e ar primeiro, se o desmatamento for feito por queimadas, vai gerar fumaça, tá? Fuligem, e aí então o desmatamento que for feito por queimada vai provocar poluição atmosférica, fumaça, e também possivelmente provocar doenças respiratórias para a população que mora aqui perto. Ou nem que seja doença respiratória, mas desagrado, né? Quem nunca passou perto de uma área, ou então passou algumas horas perto de uma área em que estavam, por exemplo, queimando lixo em alguma residência, ou fazendo uma pequena queima, ou então alguma fazenda estava realizando uma queimada dentro da própria área, uma queimada controlada de noite, por exemplo, e aí acordou com a cidade ou o bairro cheio de fumaça. Então, mesmo que não cause danos imediatos à saúde, causa um desconforto. Tá? E aí eu já trago, inclusive, a relação da poluição atmosférica com o homem. Tá? Então isso aqui é um impacto também no homem, nos dois. A segunda relação entre desmatamento e atmosfera ou ar é que a vegetação ela consegue manter um determinado controle climático, certo? Um exemplo comum que a gente dá no ensino se você comparar a sensação térmica que você tem numa rua sem vegetação e se você se dirigir até um parque bem florestado, né, na cidade. Tão breves nós não temos um parque desse, mas em Belém nós temos o Bosque Emílio Guild, o Bosque e o Museu também Emílio Guild, são áreas verdes bem mantidas, né, dentro do centro de Belém, e você consegue perceber a diferença de sensação térmica, tá?
Uma outra relação também entre desmatamento e atmosfera é a evapotranspiração, tá? Que é a evaporação da água pela vegetação. Então, como nós não temos mais vegetação nessa área desmatada, nós não vamos ter mais a evaporação, a evapotranspiração de água da vegetação voltando para a atmosfera. Então, essa região pode provocar mudanças microclimáticas. E se o desmatamento for em larga escala, talvez vocês já tenham ouvido falar dos chamados rios voadores. Tanta evapotranspiração que acontece aqui na floresta amazônica, já que é uma grande área de vegetação, evapotranspirando água para a atmosfera, que essa atmosfera aqui em cima fica concentrada de água, e dependendo do período do ano, as correntes climáticas levam essas nuvens da Amazônia para o sul do Brasil, levando chuva para o sul do Brasil, que são oriundas daqui de cima, da Amazônia. Então, se ocorrer um desmatamento elevado aqui na Amazônia, quem vai também acabar sentindo o impacto é a região sul e sudeste, porque eles vão sentir menos chuva vinda daqui de cima, tá? Fazendo uma comparação agora com o quarto ponto, a fauna, que são os animais. Esse aqui é o mais fácil, né? Se nós temos animais vivendo em floresta e a gente retira essa floresta, esses animais vão ficar sem sem alimentação, sem local de moradia e também sem local de reprodução. E também esses animais podem acabar se mudando, entre aspas, né, para mais perto de cidades, já que em cidades eles podem conseguir alimentação mais fácil de lixo, ou então da chamada fauna urbana, que são baratas, ratos, etc. Certo? Então, o desmatamento provoca perda de habitat e alimentação, e alteração também na cadeia alimentar. Se nós temos animais que se alimentavam de vegetação e nós não temos mais essa vegetação, esses animais herbívoros, né, que viviam nessa área, eles vão começar a morrer. E os outros animais que se alimentavam desses herbívoros, os carnívoros, eles também vão começar a enfrentar dificuldade. Então a gente começa a sentir uma diminuição na quantidade de animais aqui da região, de espécies. Comparando agora com a flora, isso aqui é a vegetação, isso aqui é a relação mais óbvia, né? O desmatamento provoca impacto imediato e direto na própria vegetação. Então esse aqui é a principal forma de impacto, a principal relação. E relação com o homem. Além da poluição atmosférica, se nós tivermos rios que estão assoreando, ou seja, secando por causa da erosão resultante do desmatamento, se nós tínhamos população que dependia da água desse rio para sobreviver, essa população vai ser afetada, já que ela não vai mais conseguir captar água daquele rio, ela vai precisar captar água de outro rio, ou então de água subterrânea. Um outro impacto relacionado do desmatamento com populações é que parte dessa população poderia sobreviver a partir do consumo de bens vegetais, como frutas, também caça de animais, né? São fontes normais de alimentação para populações tradicionais. Se a gente está provocando a queda da vegetação, vai ter menos vegetação para essa população retirar os frutos. Se nós estamos retirando o habitat de animais, vai ter menos animal vivendo nessas regiões e, consequentemente, menos animais para que essas populações tradicionais possam caçar e se alimentar. Tá? Então, todos esses impactos são mais prováveis, não é que estão todos acontecendo de fato, mas eles são mais prováveis, aumenta-se a probabilidade deles acontecerem nessas regiões onde nós temos desmatamento, certo? Então é mais improvável, ainda pode acontecer, mas
com menor probabilidade nas áreas em que nós temos a floresta ainda em pé, tá? Então, nós fizemos primeiro a análise da legenda, identificamos que da legenda a informação principal é o desmatamento. Depois, verificamos aonde que tem o desmatamento com essa coloração no mapa. Então, são esses locais aqui que tem desmatamento até 2008. Fizemos a relação do desmatamento com esses 6 elementos, tá? E aí fizemos a análise. Todos esses impactos e consequências oriundas do desmatamento têm maior probabilidade, essa é uma das análises, a maior probabilidade de acontecer todos esses efeitos aqui com esses elementos é onde nós temos a coloração magenta que simboliza o desmatamento. Então, essa foi um exemplo de análise de mapa. Partindo para a segunda figura, reparem que vários dos entendimentos da outra figura também pode ser repetido aqui para essa, tá? O que é que nós temos a mais? Reparem que na legenda dessa segunda figura nós temos terras indígenas e unidades de conservação, tá? Então não dá para ver muito bem, mas a primeira pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: terras indígenas e unidades de conservação são áreas delimitadas pelo governo e que são áreas feitas para que se conserve o meio ambiente daquele meio, tá? De dentro dessas áreas, das terras indígenas e unidades de conservação. Então, não era para haver desmatamento dentro dessas áreas. Se não é para haver, a primeira pergunta que a gente faz é: será que está havendo desmatamento? Será que houve desmatamento entre julho de 2018 a agosto de 2019? Aí a gente procura se existe cor vermelha dentro desse cinza escuro e desse cinza mais claro, tá? Então pode ser um pouco difícil de analisar, mas nós temos alguns pontos bem pequenininhos em vermelho, bem aqui, ó. Então teve desmatamento dentro de terra indígena. Bem aqui, ó, teve desmatamento dentro de unidade de conservação. Desmatamento aqui também, ó, dentro de terra indígena. Desmatamento dentro de unidade de conservação, bem aqui. Nós temos uma terra indígena sendo cortada por um desmatamento bem aqui, ó, tá? Então, vocês podem também identificar bem aqui, ó, terra indígena com um grande desmatamento bem aqui e outros pequenos bem aqui em cima, tá? Então, a primeira informação é essa. Existe desmatamento avançando sobre essas terras indígenas e unidades de conservação. Isso não era para acontecer, tá? É necessário que exista uma fiscalização maior e também multas para quem está desmatando, tá? Segunda forma de análise. Repara que eu não falei em nenhum momento dessas setas, tá? E aí, vamos voltar para o que eu falei rapidamente na primeira parte dessa aula, que é sobre o título: A Nova Fronteira, o Novo Arco do Desmatamento. Se é novo, quer dizer que existia um antigo, tá? E o antigo é a cor amarela. Desmatamento acumulado, que eu já falei na primeira parte, que é o desmatamento de vários anos até junho de 2018. O que for depois de julho de 2018 é vermelho, mas o que for antes disso é amarelo, tá? Então, o amarelo é o antes, é o antigo, tá? Então, nós vemos aqui, ó, o amarelo também formando um arco e o novo é o vermelho, tá? Então, reparem que o novo, que é o vermelho, ele está se concentrando, entrando para a Amazônia. Ele não está se concentrando, claro que nós temos desmatamento também dentro de áreas do amarelo. Então são áreas que sofreram desmatamento no passado e voltaram a sofrer desmatamento no ano de 2018 a 2019, tá? Então, se nós temos vermelho dentro do amarelo, quer dizer que foi desmatamento repetido. Mas reparem que ele está se concentrando, ó, mais na parte à esquerda ou a parte acima do amarelo. Nós não temos desmatamento em vermelho vindo para a direita, tá? Então, o que significa?
que a nova fronteira ela está entrando para a Amazônia, ela não está saindo da Amazônia, ela está entrando. Por quê? Porque é onde tem mais vegetação. Por esse mapa aqui, ó, o meio ainda está muito bem vegetado. E o desmatamento ele precisa retirar florestas, ele precisa retirar árvores de valor comercial, ou então desmatar para que a agropecuária tenha novas áreas para expandir. E é isso que está acontecendo. O vermelho, que é o novo, ele está entrando para as áreas que a gente tem aqui, ó, que são áreas de vegetação ainda, ou eram, né? E essas setas significam isso, que a nova fronteira, o novo arco de desmatamento, ele está entrando para a Amazônia. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim. O desmatamento está se expandindo. O desmatamento também está ocupando novas áreas que antes eram de vegetação. Nós estamos perdendo vegetação, certo? Então, essa é a análise desse segundo mapa. Eu não vou repetir para essa segunda figura esses 6 elementos, já que eles são os mesmos, mas eu fiz uma nova análise com base nas outras informações que nós temos aqui na legenda. Bom, com isso eu espero que vocês tenham compreendido como é possível realizar uma análise de mapas, ou de figuras que basicamente são mapas, tá? E também juntando já como fazer interpretação de informações de impactos ambientais, que vocês verão muito ao longo do curso de vocês. Com isso a gente finaliza essa nossa aula e tenham um bom dia.